Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Silas, do grupo composto por Silas Nery, Alexandre Silva, Tayane Rodrigues, Ludmile Ferreira e Stephanie Amaral. E nós vamos falar sobre estratificação social. O que é estratificação social? Estratificação social é um conceito sociológico usado para analisar e interpretar a classificação dos indivíduos e grupos sociais, com base em dados e condições socioeconômicas comuns. O objetivo da estratificação social no âmbito dos estudos da sociologia é compreender o funcionamento da organização hierárquica de uma sociedade. Além disso, também visa identificar as principais distinções entre classes sociais e como as desigualdades são socialmente construídas. Todas as sociedades apresentam algum tipo de estratificação, seja elas simples ou complexas, ou seja, os indivíduos que compõem esse grupo social estão divididos em camadas, em estratos. De maneira geral, a estratificação social enxerga um conjunto de desigualdades que atingem um determinado grupo de pessoas de uma sociedade, separando-os de alguma forma dos demais. Um bom exemplo de estratificação aqui no Brasil, hoje, são as favelas ou então os bairros periféricos. Características da estratificação social. A estratificação social se baseia principalmente nas seguintes características. É uma particularidade da sociedade e não simplesmente um reflexo das diferenças individuais. Recursos materiais e imateriais são distribuídos de modos desiguais entre membros de diferentes estratos. Possui caráter hereditário, ou seja, é transmitida de geração para geração. É universal e variável, envolve desigualdades e crenças. Desta forma, os estudos sobre estratificação social conseguem compreender como fatores como poder, riqueza e status, que são pontos de distinção entre pessoas de uma mesma sociedade. E é a partir destes princípios, estes estudos conseguem observar estas desigualdades e refinar o conhecimento de conflitos e problemas que estejam relacionados com os aspectos simbólicos desta classificação social. A distribuição desigual entre as diferentes camadas identificadas na estratificação social costumam ser representadas através da pirâmide social. Quanto mais alta a posição do indivíduo na pirâmide, maior será o seu acesso aos recursos imateriais e materiais da sociedade. Assim como é mostrado na pirâmide, a base sempre é maior do que o cume. Isso significa que o número de pessoas com menor acesso aos recursos produzidos na sociedade é maior. Na atualidade ocidental, a estratificação social é organizada em três principais camadas sociais: classe alta, classe média e classe baixa. E cada uma dessas classes pode ainda ser subdividida em outras classes. Os indivíduos que pertencem a determinado estrato social podem ascender ou decair outras camadas. Caso façam parte da sociedade aberta, esse processo é conhecido como mobilidade social. Por outro lado, existem sociais fechadas que não permitem essa mudança entre camadas sociais. Na cultura indiana, por exemplo, um sistema de castas divididos ou indivíduos em diferentes níveis determinados, desde o nascimento. Cada casta tem um papel fixo a ser cumprido na sociedade, e aqueles que não forem fiéis aos rituais e os deveres de sua casta renascerão em uma posição inferior da próxima encarnação. Origem da estratificação social. Originalmente, nas sociedades primitivas não existia ainda o conceito da estratificação social. Somente no começo da divisão dos trabalhos entre os membros da comunidade, principalmente a divisão sexual, é que as desigualdades começaram.
Estratificação social, segundo Max Eber. Para Eber, a sociedade pode ser estratificada com base em 3 principais ordens: econômica, social e políticas. Estas, por sua vez, são ramificadas em diferentes conceitos. Estratificação social e estrutura social. Apesar de serem assuntos interligados, a estratificação social e estrutura social têm conceitos diferentes. A estrutura social forma um sistema de organização da sociedade através da inter-relação de fatores sociais, políticos, econômicos e entre outros. Já a estratificação social busca compreender como se formam essas classificações. O domínio territorial e as diferenças étnicas também ajudaram nas divisões de camadas.